Ó Deus, nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido. Salmos 84, verso 9. Davi ansiava por estar nos átrios da casa do Senhor, e ele pensa que já está lá. Seus desejos parecem tê-lo carregado em suas asas. Em todo caso, ele age como se estivesse ali e se entrega à oração. Ele se sente como se já tivesse se aproximado de Deus, quer tenha vindo ao tabernáculo, quer não. E, portanto, ele derrama a sua oração no ouvido daquele que ele sabia estar presente e pronto para ouvi-lo. Talvez isso nos sirva como uma oração hoje. Na verdade, acho que deveria servir, pois dificilmente há qualquer condição de coração para a qual essa oração não seja adequada. Se essa condição de coração estiver certa, ou se houver um desejo de estar certa. Acho que podemos considerar essas palavras como uma oração de três maneiras. Elas parecem ser, antes de tudo, uma oração do rei Davi. Depois, elas podem ser lidas, eu acho, como uma oração por todos os santos. Mas depois, principalmente e por último, e na verdade, embora o último na ordem, isso é o primeiro em importância, elas são uma oração a respeito do nosso bendito Senhor. Primeiro, então, essas palavras são uma oração de Davi. Ó Deus, nosso escudo, olhe e contempla o rosto do teu ungido. Davi escreveu essas palavras para o povo orar pelo seu rei. Deus é o verdadeiro escudo de Israel. E, portanto, o versículo pode ser lido assim: Ó tu, Deus, que és nosso escudo, olha e contempla o rosto do teu ungido. Existem alguns críticos que sustentam que essa é a leitura correta. E, de fato, seja a leitura correta aqui ou não, é uma verdade. Deus é o escudo de seu povo, o único escudo verdadeiro. De todo mal, Deus os defende. Eles estão pessimamente defendidos, ou melhor, estão expostos a 1000 perigos se confiarem em qualquer outra defesa. Mas eles ficariam indefesos longe de Deus, pois Ele é o seu castelo e sua torre de defesa impenetrável, e eles estão seguros nele. Portanto, a oração é: ó tu, que és o nosso escudo, olha para o nosso rei e acoberta-o no dia da batalha. Proteja-o e proteja teu povo. Ou, se a leitura deveria ser: ó Deus, nosso escudo, olha. E pelo termo escudo se entende uma pessoa que é posteriormente chamada de ungido. Então é verdade no sentido secundário que reis se tornam os escudos da nação. E um rei como Davi foi, nas mãos de Deus, um escudo para o povo de Israel. Era para Israel clamar a Deus por Davi, assim como é para nós clamarmos a Deus por qualquer pessoa por meio da qual recebemos as bênçãos do Altíssimo. O texto diz: contempla o rosto do teu ungido. Isso significa: consola e alegra o rei, apoia-o e fortalece-o, deixa-o ter uma noção do teu favor, ouve suas orações, aceita-o, ilumina seu semblante, que ele veja o brilho do teu rosto, para que o seu próprio rosto brilhe. É uma oração longa e abrangente de um povo por um rei que é muito amado. E, irmãos, ela nos ensina exatamente isto, que devemos orar por aqueles que têm autoridade sobre nós. Muitas vezes esquecemos nosso dever. Estou bem convencido de que, se sentíssemos por um curto período um gostinho de despotismo ou de anarquia, iríamos valorizar as bênçãos que agora desfrutamos. E estaríamos mais atentos à regra cristã de que orações deveriam ser feitas em favor dos reis e de todos os que estão em posição de autoridade. Na verdade, não se trata apenas dos reis. Deus faz com que outros homens também sejam um escudo para nós e os unge para certos fins. Não são todos os pastores enviados por Deus, de fato, os escudos de sua igreja? E não são eles ungidos para pregar as boas novas, ungidos por Deus para levar suas mensagens? Na verdade, de que vale o ministério deles se não for na unção do Santo? Que poder há nisso, a menos que seja o poder da unção do Espírito Santo, aquele que está com eles? Orem, pois, por nossos irmãos,
a quem Deus chamou e separou para serem mestres para Ele e para serem a sua boca para o povo. Orem por nós, orem por todos os santos ministros e diga: ó Deus, nosso escudo, olhe e contempla o rosto do teu ungido. Como pregaríamos melhor se nosso povo orasse mais por nós? Estou aqui para confessar francamente que, do fundo do meu coração, atribuo a grande prosperidade que Deus deu a esta igreja muito mais às orações do povo do que a qualquer coisa que Deus possa ter me dado. Eu sei que é assim. Às vezes, espero que não seja superstição, creio que sou sensivelmente consciente da quantidade de oração que há nesta igreja. Parece que sinto, não sei como é, mas o Espírito de Deus que opera em nós nos faz sentir quando vocês estão orando bastante. E sinto quando o espírito da oração começa a ficar fraco entre nós. Ó, que nunca nos tornemos preguiçosos na oração. Implorem para que todos a quem Deus unge para qualquer serviço possa receber força dada por Ele. Considere o caso dos servos de Deus que não têm êxito, os quais precisam muito ser apoiados na obra. Talvez onde sua falta de êxito não seja culpa deles. Orem por eles e orem para que o tempo de sua semeadura não dure para sempre, mas possa ser seguida por uma colheita abençoada. Se pudéssemos, pelo menos uma vez, fazer com que toda a igreja orasse, teríamos certeza de que Deus abençoaria todo o país. Frequentemente, desejamos ver pessoas consultando Deus, mas devemos nós mesmos consultá-lo. Mais uma vez permitirei ser consultado pela casa de Israel para fazer-lhe isso, diz Ezequiel 36:37. Uma igreja com bastante oração é uma igreja com bastante poder. Acho que haverá menos negligências a serem encontradas no ministério quando houver menos negligências nos cristãos em seus quartos de oração. Vocês serão edificados quando trouxerem consigo a sua parcela de inquietação por meio das muitas orações para enriquecer a igreja de Deus. Vou deixar então este primeiro pensamento. É uma oração de Davi, que pode ser uma oração por todos os que são ungidos para governar e por todos aqueles que são ungidos para pregar o Evangelho. Senhor, envia dessa forma uma resposta de paz à oração. Em segundo lugar, irei forçar o texto se disser que essa me parece ser uma oração por todos os santos. Ou pode ser usado assim para todos os efeitos, pois todos os santos são ungidos por Deus. Não é dito do nosso Senhor que ele foi ungido com o óleo da alegria mais do que a seus companheiros? Segue-se, portanto, que seus companheiros também foram ungidos, em certa medida, embora ele fosse ungido acima deles. Não é realmente dito: vós tendes a unção da parte do santo, e todos tende conhecimento? Irmãos, a unção que foi derramada sobre a cabeça de Cristo não desce até as orlas de suas vestes, como o óleo sagrado foi para as orlas das vestes de Arão. E nós que somos, por assim dizer, as orlas das vestes de Cristo, participamos da unção divina e nos regozijamos hoje. Seu nome é como o óleo derramado, e na doçura desse nome temos uma participação. Bem, então, não podemos pedir que todos os ungidos de Deus possam ser olhados por Deus. Olha-os, ó Deus, contempla as faces de todos os teus ungidos. Alguns deles querem um olhar de simpatia. Eles estão sofrendo em segredo, sofrendo na obscuridade. Se alguém dissesse minha palavra para eles, seriam encorajados. Se apenas algum irmão em uma condição mais feliz apenas sussurrasse uma palavra de consolo, eles ficariam felizes. Mas se Deus os contemplar e eles souberem, se eles compreenderem a compaixão de Cristo e que Ele é tocado com sentimento pelas suas enfermidades e sente em seu coração todos os seus suspiros e gemidos, não será uma grande alegria para eles? Lembre-se dos presos, como se estivesse preso com eles. E lembre-se deles orando ardentemente esta noite, enquanto pensar sobre seus casos em separado. Senhor, contempla os teus ungidos. Eles desejam não apenas um olhar de compaixão, mas precisam receber de Deus um olhar de amor. O olhar amoroso do Eterno. Alguns de nós não sabem o que significa. Temos estado em dúvida, temendo, tremendo, mal sabendo se fomos salvos ou não.
Não conseguíamos encontrar em nossos corações aquele amor que desejávamos encontrar e começamos a duvidar se Ele nos amava. Mas uma promessa encontrou abrigo em nossa alma. Ela foi como um vislumbre do olhar eterno e falou conosco. Esse olhar falou muito mais clara e docemente do que as palavras poderiam fazer. E no íntimo de nossa alma, aquele olhar disse: com amor eterno te amei, por isso com fidelidade te atraí. Jeremias 31:3. Que êxtases tão divinos nosso espírito experimentou quando o Senhor olhou assim para seus ungidos. E então, muitos do povo de Deus precisam de um olhar que lhes dê verdadeira ajuda e força, pois há poder no olhar de Deus. Ele olhou para os egípcios fora da nuvem, e as rodas das carruagens deles foram arrancadas, de modo que elas os arrastaram pesadamente. Mas quando ele olha para seu povo, esse mesmo olhar dá poder aos fracos. E para os que não têm poder, esse mesmo olhar aumenta as forças. Muitas das mãos cansadas e dos joelhos vacilantes precisam ser firmados por um olhar onipotente do Deus eterno, que não se cansa nem se fadiga. Oremos por muitas de nossas igrejas enfraquecidas, nossos irmãos que estão ficando cansados nos caminhos de Deus, para que possam ser ajudadas, apoiadas, sustentadas e revigoradas por um olhar. Certamente, queridos irmãos, devemos orar por todos os ungidos do Senhor desta forma. Temos de estarmos bem preparados para, em nossas orações, orarmos por todos os santos de Deus teoricamente em vez de realmente. Ó Deus, nosso escudo, olha, Tu que és nosso escudo, contempla o rosto do Teu ungido, como se fosse um só rosto. Contempla toda a Tua igreja, como se ela fosse o que de fato ela é em Tua aliança eterna, apenas uma. E faça dela uma. E olhe para ela, toda ela, que todas as partes dela sejam revividas e revigoradas. Eu estou certo de que, quando vivemos perto de Deus, nunca desejamos a prosperidade de nossa denominação de cristãos às custas de outra, nem mesmo em preferência a outra, exceto e somente na medida em que acreditamos que mais verdade possa haver lá. Que qualquer coisa que consideramos um erro seja destruída pelo sopro do Todo-Poderoso, e qualquer coisa que seja considerada um erro em qualquer outra igreja murche e seque como a grama diante da foice do cortador. Que caia e pereça completamente, mas que todas as verdades em todos os lugares e todas as verdades que sustentam o ser humano possam ser imortais. E que a graça esteja em qualquer lugar, em todos os lugares, onde quer que seja, se for a graça de Deus, que continue a ficar cada vez mais forte e vença. Eu oraria sinceramente por cada cristão verdadeiro em Cristo, mesmo se ele estivesse na igreja de Roma. Oraria para que ele tivesse a graça de sair dela de qualquer forma, e de algumas outras igrejas que eu poderia mencionar também. Oraria para que ele ainda possa ter graça para amar, temer a Deus e se alegrar nele, não obstante todas as dificuldades que o cerquem. Senhor, se Tu tens um filho que esteja sentado na própria porta do inferno, resplandeça a luz do Teu semblante sobre ele. Onde quer que ele esteja, ou em qualquer outro estado em que possa ter chegado, por mais excêntrico que ele possa ser, por mais zangado que ele possa se tornar, por mais que ele rejeite frequentemente todos os meus conselhos e todas as minhas ideias, e por mais desagradável que ele seja como pessoa, ajuda-o com a Tua presença, apesar disso. Assim, devemos orar. Devo confessar que é preciso muita graça para orar muito por algumas pessoas. Elas não parecem ser um povo por quem se deva orar. Ninguém se opõe à esperança de viver com eles para sempre no céu, mas viver 10 minutos com eles aqui na terra exige muita graça. Bem, ou o Senhor os muda ou nos muda. Sem dúvida, às vezes, nossas imperfeições entram em conflito, e um conjunto de imperfeições pode ser inadequado para entrar em contato com outro conjunto de imperfeições. Portanto, vamos orar para que Deus abençoe todo o seu povo, trazendo-os para si mesmo, olhando para eles e derramando sua luz sobre eles.